obrigado. Olá, eu sou a Maria Silvia Orlova, CMS, e eu ajudo as pessoas no caminho do autoconhecimento. Eu ensino sobre meditação, Ho'oponopono, mediunidade e espiritualidade na prática. E eu acredito que você já deve ter ouvido falar do poder transformador da oração do perdão. Mas existem alguns outros conceitos e orientações espirituais que os xamãs ensinam, os xamãs do Ho'oponopono, e que podem ajudar você no seu caminho de vida. Neste vídeo, você vai aprender mais sobre essas técnicas que podem ajudar você a seguir o seu caminho com mais luz, com mais leveza, com mais amor. Vem comigo e descubra que o Ho'oponopono é muito mais do que você imagina. Então, o xamã é uma pessoa escolhida pela comunidade, olha que interessante, para ter uma função sacerdotal. Isso nos tempos antigos e ainda funciona assim se a gente for numa comunidade fechada, numa comunidade mais tradicional. Quando você fala xamã, na minha cabeça vem índio, não? Logo de cara. É isso? Agora, do Havaí, não é só isso. Hoje o xamanismo virou uma prática, uma técnica para alguns grupos associados ao ayahuasca, mas não é só do ayahuasca, tá? O processo xamânico não pertence ao ayahuasca, que é tomar aquele chá que tem poderes de destampar o inconsciente, que através dessa prática você acessa imagens, pensamentos e você encontra caminhos de cura. Tá? Então, mas não veio daí, tempo né? mais antigo, no tempo mais antigo, aquele cara que era o xamã de um grupo, vamos dizer, de uma vila, de uma cidade, ele era o curandeiro, ele era aquela pessoa que ia fazer curas. Não tinha um médico, tinha ele. Exatamente, tanto curas físicas, que era um conhecedor das ervas, era um conhecedor das coisas que aquele grupo tinha acesso, como ele era uma pessoa com uma visão mais amadurecida, era um professor, era uma visão mais espiritual da coisa. Era uma mistura assim de sábio, curandeiro, né? Com mestre, com sábio, com conselheiro. Isso mesmo. Ele era, tirando o chefe da tribo lá, sim, ou da comunidade, ele era o cara, né? E às vezes ele era a pessoa mais importante até do que o chefe daquela comunidade, porque ele era um idoso, né? Quer dizer, não nasceu idoso, mas vamos dizer, chegou normalmente nessa posição, quando ele chegava nessa posição, ele já era uma pessoa que tinha passado por muitas experiências, então ele era muito respeitado, e ele estava fora do poder político, ele era alguém que ficava conectado ao poder espiritual e ao poder, vamos dizer, mediúnico, o poder sacerdotal. Então, normalmente era uma pessoa escolhida por dons que eram incomuns. Então, não era todo mundo que podia ser um xamã. Então eu vou estudar xamanismo, eu vou virar um xamã. Não vai. Você vai virar um aprendiz. Então, algumas pessoas, elas entram profundamente e elas têm as habilidades emocionais e espirituais que elas têm a condição de invocar, de controlar, de incorporar os espíritos para ajudar as pessoas. Então, será que todo xamã é mediúnico? Eu acredito que sim. Tá, um xamã assim, verdadeiro, um xamã profundo, um xamã que realmente tenha habilidade de cura, ele tem a mediunidade fortemente desenvolvida, ele tem visões, e ele tem poder de cura. Então, vou dar um exemplo para você que está aqui me seguindo. Quando eu faço exercícios aqui com vocês, eu faço bastante exercício de cura aqui, né? Eu falo assim, esfrega as mãos. A mão começa a esquentar de um jeito maluco e quando você vê, você está num bafo, assim, você está quente aí. E não é só por causa da fricção, né? Não é só por causa da fricção, porque a fricção faz uma ativação do teu corpo físico. Agora, algumas pessoas sentem aquilo muito mais. Então, essas pessoas que sentem muito mais forte, o que acontece se você é uma delas? Você tem dom de cura pelas mãos. Então, ter um dom de cura pelas mãos é bem comum.
É muito bom. Então, se a pessoa souber que ela tem dons de cura pela mão, essa energia é ativada nela e ela pode exercer isso. Então, o marido está lá com uma dor de cabeça, você vai lá, põe as mãos no seu marido, reza, aquilo parece que foi embora. Dissipa, né? O filho está lá com uma dor de estômago, você vai lá, põe a mão, faz uma oração, faz Ho'oponopono, dialoga com a dor. Olha eu ensinando já. Põe ali a mão no estômago e fala, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Vai ficar tudo bem, tá tudo certo. Você vai acalmando a criança, a pessoa, o idoso, e de repente aquilo dissipa. Então, os seus dons, eles favorecem a cura, eles favorecem a intuição. Isso existe uma magia toda por trás, porque são poderes. Agora, cada poder, se você tem um poder, esse poder exige uma responsabilidade sua, e isso é natural. Então, por exemplo, uma pessoa com uma mediunidade forte, não é adequado que ela faça uso de bebida alcoólica. Não é. Por quê? Não, hein? Porque a bebida alcoólica, ela abre seu campo. Então, quando você... bebo só um vinhozinho. Ela abre o campo. Quando ela abriu o teu campo, entra no teu campo, o que tiver por perto. De bom e de ruim, é isso que você quer dizer? De bom e de ruim. Entendi. Então é por isso que muitas pessoas, que são boas pessoas, são pessoas até sensíveis, né? Elas acabam buscando na bebida alcoólica um alívio, porque esquece, porque o corpo fica mais leve, porque fica dando risada, porque a coisa fica afrouxada. Né? Não é que não pode beber, mas tem que entender as consequências. É isso, né? Na verdade, não pode beber. O cara que trabalha com cura espiritual, tem razão. O cara que trabalha com uma atitude de curador e vai fazer o reiki, vai dar o passe, vai não sei o quê, bebida não combina. Desculpa, mas não combina. Cada um faz o que quer. Se você gosta de beber, você sabe o seu limite e como é isso para você, eu não sou dona da verdade, eu não vou julgar a sua vida. Agora você vai julgar a sua vida e você vai ter as consequências dos seus atos. Percebe a história do pra dentro? Não é para mim que você faz isso. A MS falou. Não, a MS não falou. A MS falou que tem que falar. Agora você vai fazer o que você tem que fazer. E aí você tem que crescer e assumir a sua responsabilidade, o seu poder e a sua cura. Por isso que os xamãs dentro de uma comunidade não era qualquer pessoa. Porque qualquer pessoa pode ter dons mediúnicos. A impressão que eu tenho é assim, quem assume uma posição dessa, porque além de tudo, além de ter que se cuidar, de não poder fazer determinadas coisas, essa pessoa precisa ter um comportamento exemplar, né? Nossa, e não porque é fácil, né? Ela é olhada pela comunidade como uma pessoa... E ela é julgada, e ela é cobrada, e ela é admirada, e ela é amada, e muitas expectativas são jogadas nessa pessoa. E o que essa pessoa fizer pode influenciar o comportamento de outras pessoas. Exatamente. Né? Então, imagina, por exemplo, a situação da Maria Silvia aqui. Se ela tivesse um mau hábito e ela passasse isso nos vídeos ao vivo, por exemplo, ou nos vídeos, qualquer texto que ela escreveu, eu acredito que muita gente iria fazer. Sim. Se a Maria Silvia faz ou está falando, deve ser bom. Né? Então tem que tomar muito cuidado. E ela tem um resguardo enorme em relação a isso, né? Uma preocupação muito grande com isso. Eu acho que, no meu caso, assim, é tão profundo, é tão comprometido assim, a minha passagem nessa vida, que ficou muito natural, né? Eu não sofro por não beber, nunca bebi. Eu não sofro porque não como carne. Não como há, será, muitos anos. Eu não sofro por um monte de coisa que eu não faço, porque não faz parte da minha vida, né? Então, aí tá ok, tá tudo certo. Você veja que o xamã, por isso que o xamã, não é eu me intitulo xamã. Não posso me intitular xamã. A comunidade me intitula xamã, porque ela vê em mim aquilo que eu sou de verdade. Então, um mestre em reiki, não adianta nada você fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, sou mestre em reiki. A comunidade tem que te ver como mestre, porque não basta só você ter a formação. A formação te dá o título, agora o que te dá a função e o respeito é quem você é. E como as pessoas te reconhecem. E como as pessoas te reconhecem, porque exatamente. O mediúnico, ele tem que estar a serviço, né? É uma coisa forte, mas não é um peso, é um fato. Então você deve, quem está estudando, fazendo os cursos, se preparando, eu sou terapeuta, você
você está fazendo um trabalho como terapeuta. Uhum. Você vai ser um terapeuta quando realmente os seus dons, os seus talentos forem fortes o suficiente para curar as pessoas. Uhum. Eu sou músico. Você está estudando para ser músico. Então, você vai tocar muito bem, vai trabalhar muito bem a sua música, você tem que se envolver muito naquilo, você tem que estudar bastante para que, né, aquela música realmente floresça em você e você faça um trabalho diferenciado, senão você é mais uma pessoa numa multidão de gente que quer ser alguma coisa. E esse comportamento exemplar, fechando o ciclo, né? É um comportamento. Né? Não, eu digo, sim, e é o comportamento que o xamã tem que ter. Para ele ser reconhecido e chamado de xamã, né? É isso mesmo. Com seus dons de cura, de magia, de adivinhação, né? De adivinhação. De saber o que a pessoa está pensando, aquela coisa toda. Né? Exatamente. Então, é uma pessoa importante na sociedade, né? Com certeza é. E está ligado, pode ser um sacerdote ou uma sacerdotisa, não tem a questão que é só um homem ou só uma mulher, tá? Então ele tem a responsabilidade de cuidar da limpeza do ambiente, da limpeza da energia das pessoas, prevenir as doenças. Ele é um trabalhador, um grande trabalhador. E como nós falamos aqui no tema desse live, que são os princípios xamânicos, né? Por que esses princípios são libertadores? Então, normalmente, nós conseguimos ver a vida apenas como ela se mostra no mundo material. Mas a gente sabe, né, que a vida é muito maior que isso. A vida é muito maior do que o meu olho é capaz de me trazer. Então, algumas pessoas, muitas vezes, elas estão presas num tempo que não é real. Olha como é que é as coisas. Às vezes a pessoa está presa no passado. Nas situações que ela viveu, nas dores, né? Coisas que já aconteceram. E aí o que acontece? Ela está reeditando as memórias complicadas. E tem gente que, ao contrário, está vivendo no futuro, está desejando o futuro. Quer dizer, sonho, né? Está sonhando. Quando rolar tal coisa, isso. Quando eu for... Exatamente. Tá. Não é legal isso que ela está fazendo, porque nem no ela passado, tem medo do futuro também, né? E se não der certo? E se der tudo errado? E se isso que eu estou planejando está errado? Então, onde vivem essas pessoas, né? No mundo da imaginação, no mundo das memórias ou no mundo da ilusão, no mundo das derrotas, das coisas que podem dar certo e das coisas que podem dar errado. Então, é a mente do sonhador. Olha como é importante a gente pensar nos poderes libertadores do xamanismo, porque a gente precisa começar a entender como funciona a nossa mente. E é interessante você falar isso, né? Porque quando eu por exemplo, não sei quem está nos assistindo, né? Mas quando eu penso no xamã, já vem na minha cabeça, assim, desde criança, né? Que a gente vê filme, lê livro, etc. Vem aquela coisa mística, né? E o místico é aquele que, para mim, ele está meio fora dessa realidade, né? Sim. E o que você está falando é, não. O místico é o que está enxergando a realidade como ela efetivamente é. Exatamente. Então o xamã promove a conexão. Nem o passado e nem o futuro. Exatamente. O xamã, pelo que eu estou entendendo, ele promove a conexão com a realidade, portanto, com o presente. É isso? Perfeito. E quem aqui se identifica com essa história de, às vezes, se vê vivendo o passado e, às vezes, se vê vivendo o futuro ou com medo do futuro? A gente tem que ter coragem de bancar a nossa mudança. Qualquer mudança na vida de uma pessoa, ela tem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Quando a gente vive, isso é uma dica importante aí de trabalho de autoconhecimento. Quando você vive uma situação muito ruim, que você está infeliz, muito infeliz, você não tem nada para perder. Porque se ficar, vamos dizer, você fez alguma coisa e não foi tão maravilhoso, pelo menos é um pouco melhor do que você já está vivendo. É aquele pensamento assim, pior do que isso, puta, não vai ficar. Não tem como ficar. Então deixa eu me atirar. E isso quando acontece, você vê, a pessoa vem falar com o xamã, que é aquele orientador, e ele, naquele tempo do xamanismo, ele podia fumar, ele fumava, né? Tinha aquelas o ritual do tabaco, o né? ritual do tabaco e vários outros. Então ele fumava e ele olhava para a pessoa. Ele tinha aquela intuição, aquela conexão, e ele olhava e ele falava isso que eu estou falando para você, porque ele fazia uma leitura da mente, ele fazia uma leitura da emoção. E o médium, o sensitivo,
ele pode até não usar nada disso e ele ter a visão. Eu vou comentar com vocês uma coisa que foi muito interessante que aconteceu comigo uns anos atrás, que eu fui participar de um ritual do Ayahuasca. Demorei muitos anos para fazer esse movimento. Eu não queria isso. Enfim, daí eu fui porque eu confiava na pessoa. Era uma pessoa especial e eu fui fazer. Antes de eu tomar, eu já tinha entrado no lugar onde eu fui convidada a entrar. Então tinha uma roda bem pequena de pessoas e antes de tomar a erva, eu já tinha ido para o lugar, eu já tinha tido as visões. Não tinha bebido nada. Por quê? Meu inconsciente, a minha energia, abertura mental, espiritual, ela estava tão identificada com o meu eu, tão consciente ali, que eu fui para a visão. Então isso acontece com pessoas mediúnicas. Por isso que o médium ou sensitivo, que nós estamos falando aqui disso, aqui muito forte, a pessoa tem que se cuidar. Você que está aí, você tem que se cuidar. Cuidar o quê? O que significa se cuidar? Tem que ir lá na Umbanda, fazer a cabeça, não sei o quê. Tem que ir lá no centro espírita, não sei o quê. Se você fizer uma escolha religiosa, legal, ok. Se não é uma coisa da tua vida, o se cuidar significa o quê? Orações, uma vida honrada, sem bebida, sem álcool, sem prostituição, sem bobagens. Deve evitar carne. Cuidar da sua energia, cuidar de quem é você, meditar, fazer oração, fazer yoga, buscar uma vida honrada no sentido de não ter falatório da vida de ninguém. Como a gente já falou aqui, ambientes limpos emocionalmente. Você está brigando muito com alguém, você está num casamento que você só quebra o pau, isso é um ambiente sujo. A gente já falou aqui, né, que nós aprendemos com o nosso mestre Sai Baba, coerência entre palavras, atos e pensamentos. O que você fala não pode ser diferente do que você pensa, o que você age não pode ser diferente do que você fala. Exatamente. Porque senão quem é você, afinal de contas? Que exemplo que você está dando, até para você mesmo, sua própria conduta. Então você que está aí no momento de sofrimento na tua vida, e esse foi um dos motivos que eu me apaixonei pelo Ho'oponopono, eu entendi que havia uma necessidade de mergulhar dentro para fazer o auto-perdão, para limpar mágoas e dores que tinham dentro de mim. E até essa semana eu estava falando para o Fábio, falei, Fábio, eu me vejo em muitos momentos ainda, olha, depois de tanto tempo, carregando algumas tristezas em mim, que eu não quero mais, não precisa mais. Mas são memórias, são energias, identificações desta vida e de outras vidas. Então, minha mãe era uma pessoa difícil e eu era triste porque eu não sentia o amor dela. Mas é culpa dela ou aquilo já nasceu comigo? E aquilo me identificava e eu ficava presa. Então são curas que a gente veio aqui para fazer. E você que está aqui comigo, você veio fazer essas curas. Sem dúvida. E a gente quer te ensinar, né, Fábio? Isso mesmo, exatamente isso. Então eu vou contar a história da Maria do Carmo, que ela vivia assombrada pelo passado. Ela sofreu muito quando ela era criança e ela perdeu a mãe. E aí o pai se casou com outra pessoa e ela não aceitou essa união do pai. Ela achou que o pai traiu a mãe. Na verdade, a mãe morreu, né? Sim. E aí ela assumiu uma revolta e ela tinha constantemente o sentimento de perda e de não se sentir amada. E aí ficou com raiva do pai, ficou com raiva porque o pai refez a vida e sem compreender o primeiro princípio xamânico que diz assim: você cria a sua própria realidade. E aí, qual era a realidade que essa moça estava criando para si mesma? Era o sentimento de estar perdida e cheia de dor. Então ela criava dor para ela mesma? Exatamente. Entendi. Porque a mãe morreu lá atrás, mas era como se aquela dor continuasse e continuasse. Entendi. E isso pode acontecer com muita gente. As pessoas ficam viciadas na dor. E aí elas ficam tentando resolver mentalmente aquilo que elas passaram. Quem se identifica com isso? Você passou uma coisa lá atrás de dor, de sofrimento, e cada vez que você pensa, a dor parece que volta. Então, alguém que foi traído, alguém que foi abandonado, alguém que, sei lá, rompeu o casamento de um jeito triste, alguém que perdeu dinheiro na família. Os xamãs do Ho'oponopono ensinam: você
cria a sua própria realidade. Então, vamos entender melhor, né, o que isso quer dizer. Vamos entender melhor. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou aqui sobre essa história de viver no passado ou viver no presente, né? Sim. É como se a dor ela ficasse como uma espécie de um marcador ali, né? Que cada vez que você lembra daquilo, parece que você revive. E aí tem toda aquela história que você conta do subconsciente, que o subconsciente é atemporal. Então, se você resgata alguma coisa ali, você está vivendo aquilo. Você tem que se libertar, né? Dessa visão que recria a dor. Eu, no meu caso, olha, com tanto processo de autoconhecimento, eu me descobri com uma tristeza que não precisa existir. Não quero mais, porque eu não preciso olhar para as coisas com tristeza. Ninguém precisa olhar. Você passou por uma dor, pelo amor de Deus, não recria, vamos continuar. Então, você cria a sua própria realidade, é um princípio. É um princípio. Esse é um dos princípios libertadores do xamã do Ho'oponopono. É isso mesmo. Tá certo. Eu tenho muito medo de ficar sozinha e de não encontrar um parceiro. Eu olho para mim mesma e eu estou ficando velha. As minhas amigas já se casaram e eu só encontro homem complicado. Às vezes eu penso em desistir do meu sonho, que está virando um pesadelo. Mas aí eu volto e procuro alguém de novo, e de novo, e de novo. Eu quero encontrar alguém de qualquer jeito, mas eu não sei o que fazer. Olha a história da moça. Eu quero encontrar alguém de qualquer jeito. E ela já deu 1000 chances para a vida, né? Foi o que ela falou. E acaba encontrando pessoas meio assim. Acho que o grande problema aí é a história do qualquer jeito, né? Não é? Você sempre fala isso, né? Exatamente. E isso é um princípio dos xamãs do Ho'oponopono. Anota aí. Você tem aquilo que você se concentra. Então, veja bem, essa moça está aí, não encontro ninguém, não encontro ninguém, não encontro ninguém. Ela está repetindo isso o tempo inteiro, né? E eu sinto muito por isso, porque eu sei que é um sofrimento. Mas o tempo todo focar a atenção em arrumar alguém de qualquer jeito não é uma coisa boa, não pode ser uma coisa boa. Eu sei que parece um jogo de palavras, né? Quando a gente fala que encontrar alguém de qualquer jeito, a gente já está numa retórica, né? Todo mundo já sabe disso. Aquela história assim, custe o que custar, né? Vai custar. Então, você tá falando, alguém né? de qualquer jeito é alguém que vem sem conexão. Então a gente tem que respirar um pouquinho e falar, bom Deus, eu quero alguém que venha para minha vida com um propósito, com uma luz, que se conecte comigo. E isso você pode pedir em orações. Então, Ho'oponopono, nesse caso, é para você se acolher, você se amar e ter paciência com a vida, para você poder escolher. Então, pedir que venha uma pessoa com a luz que combine com a sua. Os xamãs ensinam que nós temos que observar aquilo que nós concentramos a nossa atenção. Então, você tem aquilo que você se concentra. Entendi. Muita gente pode entender essa sintonia, né? Porque é uma coisa muito real, não é uma coisa que a gente inventa. Eu não invento o caso, isso é fato. Nem todo mundo sabe, né? Mas muita gente eu acho que sabe já. Você atendeu em consultório por quase 25 anos, 25 anos. Então, assim, foram literalmente milhares de pessoas. Muita gente. Que você, assim, as pessoas vinham e elas abriam, e às vezes não era nem falando, né? Era a experiência mediúnica da Maria Silvia, abria o livro da vida dela ali na frente, né? Então, muitos casos, né? Muitos casos, muitas histórias. Nós estamos num momento, você sabe que, apesar de estar difícil, que eu concordo que está difícil, nós estamos num momento muito especial do mundo, onde nós estamos tendo acesso a conhecimento, onde nós estamos tendo acesso a transformações, mas que vão exigir de nós um compromisso, um dia após o outro. Vai exigir de nós uma continuidade, né? A vida fica boa quando a gente se ajuda para que ela fique boa. Então, vou contar a história do Rubens. Ele tinha o maior complexo. Olha o complexo desse cara, porque ele não fez faculdade. Então, ele achava que ele não tinha valor. Ele veio de uma família pobre, de uma família com bastante dificuldade, e ele estudou, passou num concurso público,
e melhorou de vida, né? Honestamente, ele progrediu, ele progrediu financeiramente, mas a mente dele, o sentimento dele, ele achou que ele nunca deslanchou como ele gostaria, porque ele não estudou. Ele tinha essa trava dentro dele. Isso era uma crença limitante tão forte que mesmo ele tendo condições, ele não se achava capaz de fazer uma faculdade. Olha só. Porque daí já sabe quando passa daquela fase? Você já ganhou dinheiro, já tem uma vida estabelecida, você poderia pagar uma faculdade e fazer uma faculdade. Mas ele achava que ele não ia passar no vestibular, que ele era incapaz, que ele não era inteligente. Tem muita gente que passa por uma situação dessa, por exemplo, para aprender inglês. Ah, muita gente. Ah, passei da idade de aprender inglês. Tem gente que pensa isso. Eu mesma já pensei que meu inglês melhorou bastante porque assisto muito filme em inglês. Mas eu sempre achei que era difícil estudar inglês depois mais velho. Compara o que você falava ou entendia de inglês há, sei lá, 15 anos atrás com o que você entende hoje. Mas aí você fez uma interferência boa na minha vida, né? Você enfiou conteúdo em inglês direto. Direto. Assisto... série em inglês, só com legenda em inglês. Com legenda em inglês, eu tenho que entender. Tem que se virar, né? De vez em quando eu tenho que dar uns pauses lá, mas bem... Fábio, essa parte aqui não entendi. Essa eu não peguei. O que ele quis dizer? Tá bom, eu paro e explico, mas sim... Professor Fábio. Muito pouco, né? Na realidade. Muito pouco. Eu sei lá, né? Vamos ver. Mas é uma crença. Eu acho que é uma crença. É uma crença. É uma crença. E é uma crença limitante ferrada. Não tenho capacidade. Que é outra. Eu já passei da idade de fazer atividade física. Agora já era, não consigo mais. Atividade física. Mesma coisa. Crossfit. Mesma coisa, vai falar do crossfit. Mas pode Ave Maria. Eu não sei cozinhar, então eu passei da idade de cozinhar. Por exemplo, eu não sei cozinhar absolutamente nada. Se eu tivesse vontade de cozinhar, como é que eu não ia aprender? Claro que iria. Ela ia sofrer um pouquinho, porque ela ia ter que comer uma comida muito ruim durante um bom tempo. Mas uma hora eu ia acertar, né? Você não acha que eu ia acertar? Acho que a gente não precisa passar nesse teste. Não tem necessidade, né? Não, e nosso acordo tá bom já. Tá bom, ela cozinha né, super bem e eu como muito bem. Pronto. Né? Resolvido. Mas eu comia até demais, né? Como terminou a história do nosso amigo Rubens? Então, ele fazia o Você vê que eu tô o tempo todo buscando, né? Ele fazia o Ho'oponopono para riqueza, porque ele tinha um sentimento de menos-valia e ele achava que ele ia ter valor quando ele tivesse mais dinheiro. Então, ele não olhava aquela questão da faculdade que ele queria estudar, porque o valor que ele estava buscando ele via o valor muito material, e na verdade o que ele queria era se sentir como uma pessoa que tinha faculdade, que era um professor, que era um doutor, entre aspas. Então ele tinha pouca consciência da crença limitante dele, porque ele não se permitia ver uma pessoa com capacidade. Então os xamãs do Ho'oponopono ensinam que nós somos ilimitados, porque nós somos filhos de Deus e nós somos perfeitos e nós somos amados. Então você que está me vendo aí, para de pensar nessa limitação, você é ilimitado. Quando você acordar amanhã, pensa assim, eu sou um ser ilimitado. Quando você pensar nos limites que você tem na sua vida, limite de dinheiro, limite de curso, limite de trabalho, limite de relacionamento que está ruim, fala para você com Deus, eu sou um ser ilimitado, o amor é ilimitado em mim, a luz de Deus é ilimitada e ela vai se manifestar. Pode ser que não se manifeste amanhã. E não necessariamente se manifeste da forma como você espera. Isso. Mas vai se manifestar. Porque você é um ser ilimitado. Os xamãs ensinam que nós somos seres ilimitados. Esse é um princípio. É um princípio. Então é o terceiro princípio esse. É o terceiro princípio. Muito bom. Você atrai aquilo no que você se concentra. Assim, não consigo concordar. Muitas vezes eu me concentrei no bem, na luz, e não aconteceu. Até hoje, não. Às vezes, tem uma história que Sai Baba conta, que eu acho que exemplifica isso para você. Que nós nascemos com o nosso karma. E ninguém nasce aqui bonitinho sem carga. A gente nasce com a nossa carga emocional, afetiva, coisas que nós fizemos em outras vidas. E eu brinco assim, eu sou terapeuta de vidas passadas, tá? 25 anos fazendo isso. Nós já fomos do bem e do mal. Então você fala assim, nossa, só tô me ferrando na vida? Tem motivo? Tem. Você fez. Você merece
você precisa. E às vezes a gente entra na vida espiritual, até no Ho'oponopono e em mil outras coisas que a gente pode fazer, e a gente começa a mexer nessa engrenagem, conscientemente, emocionalmente, na meditação, na oração. A gente começa a mexer na engrenagem. E às vezes a engrenagem está tão viciada em toda aquela carga que a gente trouxe, ou ela está tão enferrujada com todas aquelas coisas que a gente trouxe, que demora um tempo, que não sou eu que vou dizer qual é o tempo. Às vezes mais do que a gente concebe que iria demorar. Mais do que a né? gente gostaria, né? E aí tem um ensinamento de Sai Baba que diz assim, que mesmo quando você tire o ventilador da tomada, né, e ele está girando, você tirou por um processo de inércia, aquilo ainda continua continuam girando, né? Exatamente. Então, às vezes, você já começou o seu processo de transformação, de mudança, você já está dedicada, você já está fazendo a tua parte, você está meditando, você está fazendo oração, você já mudou comportamentos, que às vezes a gente tem comportamento difícil de mudar, né? Comportamento que não é assim que você muda. Difícil mudar. E tem uma outra coisa que eu às vezes vivencio isso na minha própria vida, né? Até, se eu falar, a própria Fátima também já passou por isso. Não sei se é o teu caso, tá? Mas assim, eu sou uma pessoa muito racional. E às vezes eu acho que eu estou passando por um determinado processo, que eu não estou passando por um determinado processo de mudança, quando na verdade eu estou. E eu tenho uma certa... Te coloquei no rolo, você está prestando atenção, mas você vai entender. A Fátima está sentada aqui do lado só assim. Está off-camera aqui, mas ela está prestando atenção no que eu estou falando também. Eu estou sendo cruel comigo mesmo, exigente comigo mesmo, porque eu acho que eu não estou passando, não estou vivenciando a mudança, quando na realidade eu estou. Mas talvez não na intensidade da minha expectativa. O que eu quero dizer com isso, por exemplo? Um exemplo clássico quando eu era ainda garoto, né? Sei lá, uns 18 anos, um pouco antes talvez. Tinha um exercício de mediunidade, a gente nem se conhecia ainda. É aquele exercício da vela, né? Que você fica num quarto escuro, acende uma vela e você vai ver se você consegue visualizar alguma coisa, né? E eu fiz esse exercício e eu visualizei. Mas eu estava com uma expectativa de que eu ia estar, assim, teletransportado para uma sala. Então eu achei, não visualizei nada, não. E o que você viu? Não vou lembrar, né? Mas fiquei curiosa. Eu vivenciei, né? Mas como eu estava com uma expectativa muito elevada e com a cabeça meio fechada, eu achei que eu não estava vivendo. Então, não sei se é o teu caso, tá? Mas pode ser que seja. Então você se concentrou no bem, talvez o bem até tenha aparecido vamos dizer, num vislumbre, num relance, num sinal, mas de alguma forma talvez a tua expectativa estivesse muito alta e aqui você não enxergou que se manifestasse na sua vida. A Maria Silva ela já tem uma mente mais aberta em relação a isso, ela não é tão racional, tão cartesiana, né? Então ela identifica com muito mais facilidade, porque ela não tem expectativa. Tô errado? Verdade, não tem mesmo. Pelo menos nesse sentido, você pode ter em outras situações, mas em relação a isso, do espiritual, você não tem. Nossa, muito... Você está totalmente aberta para o que vem, e vem com um fluxo natural, né? Tô com saudade da Índia. O Fábio tá falando dessas coisas, tão engraçado, né? E eu tô, assim, me vendo lá na Índia, nas coisas que eu fiz, retiros e tantas meditações e tantos momentos profundos também, né? É muito interessante como a gente viaja, né? Total, né? Vou contar a história da Ângela. Ela tinha um buffet. E com tudo fechado na pandemia, depois de passar mais de uma semana deprimida no quarto, tadinha, que dó. Estava preocupada, né? Ela resolveu não ficar parada. Olha a história dela. Ela tinha contas para pagar, filho, marido, tudo para sustentar, marido trabalhando em casa, aquela loucura, né? E aí ela mergulhada nos lives aqui comigo e coisas que ela foi entendendo, aprendendo, ela sentiu vontade de fazer comida, tortas em casa. E aí ela pegou receitas da família, ela gostava de cozinhar, trabalhava com buffet, né? E ela começou a anunciar para as pessoas que ela ia fazer umas comidas e começou a vender. E aí os amigos gostaram, indicaram para outras pessoas e aí ela arrumou um negócio delivery
na casa dela. Daquele jeito que dava, né? Do jeito que dava. Não era uma empresa que ela montou, mas ela começou a se virar, né? Começou a se virar. Então ela saiu de uma energia complicada e ela foi para onde deu, ela seguiu o fluxo. Então ela diz que ela vive um dia de cada vez, que o momento dela é agora, então ela tem que viver esse dia. E ela resolveu, olha que bonito, com quanta consciência que veio para ela, que não adianta sofrer pelo que já foi, pelo jeito que era. Então que ela falou, eu esqueci esse sofrimento. Então o momento dela é agora. Então veja bem, ou você escolhe fazer parte da solução das coisas e deixar fluir, ou você fica preso na crença do problema. E é um ensinamento dos xamãs. O seu momento de poder é agora. Então, às vezes as coisas não estão perfeitas, mas é nessas coisas imperfeitas, do jeito que elas estão, que você vai ter que agir. Entendi. E o que eu ia falar, né, em relação a essa história do seu momento de poder é agora, porque a gente parece que vive num mundo, uma sociedade que procrastina o tempo todo, né? Eu acho que são dadas tantas possibilidades pra gente, só que sempre depende da gente para fazer acontecer, que a gente não escolhe na prática, né? Fábio, eu não me identifico com isso. Eu não sou uma pessoa da procrastinação. Mas isso é bem comum, viu? Isso é energia parada. Isso é energia presa, que se alimenta da sua não ação. Se joga, né? E às vezes dá certo, e às vezes não dá certo. Às vezes não dá certo, às vezes você quebra a cara, tá tudo certo quebrar a cara, não tem problema errar. Não tem problema. Qual o problema de você errar? De você fazer uma aposta num relacionamento que não vai dar certo? Eu não sou da procrastinação. Eu não tenho esse perfil. Eu sou da turma do quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Que nem diz a música, né? Que nem diz a música. Entendi. Vamos esperar um pouquinho. Vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então agora todo live você vai cantar um pouquinho, é isso? Vou cantar, o que eu vou fazer? Entendi. As pessoas gostam. Canta bonitinho. Prefiro me arrepender em ter feito do que não fazer. Perfeito. Esse é o anti-procrastinador, é isso aí. Nossa, com certeza. Porque a gente vai errar. Você acha que a gente não vai errar na vida? Quem que não erra? Essas coisas assim, esse mundo perfeito, ele não faz mais sentido. Para mim nunca fez sentido o mundo perfeito. Eu já entendi faz bastante tempo que a gente tem que lidar com a imperfeição. E isso você também precisa ver aí. E uma outra coisa assim, né? A gente fica, mas se eu errar, todo mundo vai reparar. Vai nada, ninguém nem olha Segredo pra vocês. Ninguém vai reparar. Porque tá todo mundo muito preocupado em si mesmo. Com a própria vida. Com a própria vida. Não estão com tempo para olhar para a vida do outro, né? É verdade. Então o seu erro, ele vai durar assim uns... Como diz a Paula, a história da quem é você na fila do pão, né? O seu erro vai durar uns 15 minutos na fila do pão, no máximo. E aí acabou. Ninguém vai lembrar mais. Então é melhor arriscar e se arrepender do que você fez. Não do que você não fez. Concordo. É isso aí. Exatamente isso. Neste vídeo eu mostrei 4 princípios libertadores dos xamãs do Ho'oponopono. O ponto 1 diz assim: você cria a sua própria realidade. É o caso da moça que estava presa ao passado, quando ela perdeu a mãe, aí ela brigou com o pai e brigou com o mundo. Todo. Então ela continuou com aquela dor, criou uma realidade triste realidade para ela. Tá certo. Você cria a sua realidade. Pensa nisso. Segundo ponto que os xamãs do Ho'oponopono ensinam: você tem aquilo em que você se concentra, que era o caso da moça que queria encontrar um namorado de qualquer jeito. Daí o que acontecia? Ela encontrava homens comprometidos, frustrados, complicados, impedidos. Porque ela encontrava alguém de qualquer jeito. A mente dela estava focada nesse pensamento, e mente tem poder. Xamãs do Ho'oponopono ensinam, ponto 3, você é ilimitado. Agora, se você acreditar na limitação, não vai rolar. Que é o caso do Rubens, aquele homem que ele achava que a vida dele estava empacada porque ele não tinha faculdade. Ele não se sentia uma pessoa de valor. E aí, como ele não se sentia uma pessoa de valor, ele era desvalorizado pelas pessoas, porque ele emitia essa energia. E o ponto 4,
Seu momento de poder é o agora. E era o caso da moça que resolveu fazer tortas. Lembra a história do buffet? Né? Ela olhou para toda aquela situação da vida dela e ela falou, não, vou mudar isso. Eu tenho habilidade, eu sei cozinhar, vou fazer outras coisas. Vou fazer torta, vou fazer saladas, vou fazer um monte de coisa. Chegava no final de semana, ela vendia aquilo tudo, começou a pagar as contas e vida que segue. Você chegou a encomendar alguma torta dela ou não era de São Paulo? Não era de São Paulo. Ah, tá. Se não tinha rolado já uma torta de... Se não tinha rolado uma torta. Torta de palmito, torta de queijo, bem assim, né? Tá Fábio certo. já sabe das coisas. Já conheço. A dica de hoje é assim, fique esperto com a sua intuição, sabe? Aprenda. Eu brinco, eu digo isso há muitos anos, que a vida é um oráculo. Olha, o que está acontecendo? Não está bom, a vida está dizendo que não está bom. E aí eu tenho que agir na minha vida. Eu tenho que agir com amor, eu tenho que agir com luz, eu tenho que agir com determinação. E não se cobre tanto. Nós estamos num momento planetário, um momento de vida, de grupo, de humanidade, assim, difícil. Não está um momento fácil. Vamos entender que não está fácil. Então não vamos nos exigir demais. Vamos aprender aquilo que a gente tem que aprender nesse momento, mas não vamos exigir demais. Se a gente exige demais, a gente vai sofrer. Com certeza. Não é? É isso mesmo. É isso, meu amor. Então, os 4 princípios estão aí. Acho que mais fácil é conhecê-los do que colocá-los em prática. Se você gostou desse tema, a gente lança de tempos em tempos um workshop que fala justamente dessas e outras conexões espirituais. Enquanto você estiver assistindo aqui a esse vídeo, pode ser que as inscrições já estejam abertas e pode ser que elas ainda não estejam. Caso elas não estejam abertas, vai ter uma lista de espera para você se inscrever e você ser um dos primeiros a serem avisados disso. Então o link está logo abaixo aqui nessa página. Toda semana nós lançamos vídeos novos, por isso que tal você assinar o meu canal e clique no sininho para você ser avisado assim que um vídeo novo for pro ar. Você já deu um like aqui no vídeo? Se você gostou, dá o like. Se o conteúdo foi legal para você, compartilhe com os amigos. Deixe também o seu comentário. Tudo isso é bem importante para nós, ok? Assine o meu Telegram. Você vai sempre encontrar uma reflexão, um pensamento que vai ajudar você. O link está aqui nessa página. Foco no bem. Vamos na luz. Eu vejo Deus em você. Namastê.